No dia 8 de agosto, comemoramos São Domingos de Gusmão. Domingos nasceu na pequena vila de Caleruega, região da Velha Costela, hoje Espanha, em 1170. Seu nome foi em homenagem a São Domingos de Silos, a quem sua mãe, Joana de Asa, fez uma novena durante a gravidez, no 7º dia da qual este apareceu a ela dizendo que seu filho viria a ser santo. A família de Domingos era nobre, rica e muito católica. Sua mãe Joana e seu irmão Manes foram beatificados e seu outro irmão Antônio faleceu em odor de santidade. Dos 6 aos 13 anos, estudou com um tio, padre e reitor de uma igreja em Guniel de Izen, município da província de Burgos, comunidade autônoma de Castela e Leão, onde aprendeu as primeiras letras e as funções de coroinha e acólito. Em seguida foi para Valência, estudando filosofia, retórica e teologia. Na sua universidade praticava a piedade, incluindo severas penitências e a caridade para com os pobres e doentes, as viúvas e os órfãos. As únicas pessoas que visitava, em certa ocasião de grande fome, vendeu seus pergaminhos caros e que na época eram a opção escrita anterior aos livros impressos para poder alimentá-los. De outra vez, ofereceu-se como resgate para outro jovem que fora capturado pelos mouros. Dedicava-se também à pregação, assim converteu-se um colega, Conrado, mais tarde monge cisterciense e depois cardeal. Aos 24 anos foi ordenado sacerdote pelo bispo de Osma e, como cônego, pregou em diversas províncias espanholas, obtendo a conversão de Reinertz, um conhecido herege que posteriormente foi frade dominicano. O rei Afonso VII acabou por convidar Domingos a missões diplomáticas, função que exerceu igualmente para a Santa Sé. A desastrosa heresia dos cátaros ou albigenses desta época, particularmente na região de Languedoc, no sul da França, que pregava a dualidade de um Deus bom e outro mau, a reencarnação e uma suposta casta de escolhidos, com uma pureza superior. Necessitava de uma resposta, e o Papa Inocêncio III enviou o bispo Diego de Aceber e Domingos a esta região. Tiveram o auxílio de 12 abades cistercienses, mas não durante muito tempo. Por fim, Domingos ficou sozinho, numa missão dificílima e perigosa, já que os cátaros causaram muitas devastações e perseguições. A constatação da inconstância dos auxiliares levou Domingos a amadurecer a ideia de fundar uma ordem religiosa dedicada à pregação. A difícil tarefa de Domingos teve sucesso e, segundo a tradição, Nossa Senhora lhe teria aparecido e indicado a recitação dos salmos como forma de vencer a batalha espiritual. Daí teria surgido o rosário, isto é, a recitação das 150 Ave-Marias relacionada aos momentos da vida de Jesus, em substituição dos salmos, na época de difícil acesso
aos católicos leigos, abre aspas, seja pela falta de manuscritos, como também porque poucos na população europeia daquela época sabiam ler, fecha aspas. Assim, em 1216, Domingos fundou a Ordem dos Pregadores, Ordem de São Domingos ou Ordem Dominicana, até hoje conhecidos como Guardiões do Santo Rosário. Domingos foi o seu primeiro superior no convento inicial de Toulouse e seu irmão Manes juntou-se à congregação. Os principais carismas da ordem são o espírito de oração, a competência científica e a pregação muito bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Em 1217 surgiu o primeiro mosteiro da ordem, segunda para as mulheres. Neste mesmo ano, o fundador determinou que as casas da ordem fossem construídas nas principais cidades universitárias da Europa, a começar por Bolonha e Paris, para atrair a juventude acadêmica. Ele mesmo se fixou em Bolonha e em Roma conheceu e tornou-se amigo de São Francisco de Assis. Em 1220 e 1221, presidiu os 2 primeiros capítulos gerais. A ordem cresceu por toda a França e na Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Ele chegou a enviar pessoalmente emissários para a Irlanda, Noruega, Palestina e Ásia. São Domingos faleceu no dia 8 de agosto de 1221, aos 51 anos. É o padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha, na Itália. Muitos santos ilustram a ordem dos pregadores: São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer e o Papa São Pio V. O conhecimento científico unido à fé e à piedade toma o seu verdadeiro sentido. E este conjunto harmonioso é sabedoria para enfrentar heresias e desvios doutrinários. Façamos juntos agora uma reflexão sobre a vida de São Domingos de Gusmão. Os males de todos os tempos são sempre combatidos com base na oração, no estudo, que seria a formação, na evangelização e na vida de caridade. As questões específicas de cada tempo também têm suas necessidades atendidas especificamente. Por exemplo, a necessidade da fundação de alguma ordem religiosa com determinado carisma, e a trajetória de Domingos de Gusmão está perfeitamente dentro deste contexto, mas uma espetacular singularidade relativa a ele é a oração do Rosário. A partir da recitação dos Salmos, houve uma evolução histórica com as adaptações necessárias para o formato atual. Com a recitação dos Pai Nossos e Ave Marias, associados ao mistério da vida do Senhor Jesus. Esta fórmula de extrema simplicidade e eficácia espiritual é hoje a melhor oração popular, enriquecida com promessas de Nossa Senhora e por ela explicitamente pedida e recomendada em mais de uma ocasião como arma real contra as ameaças às almas e à Igreja. De fato, ela reiterou as promessas feitas a São Domingos de Gusmão quando revelou ao beato Alano de Rupe, dominicano, de 1428 a 1475,
que seriam necessários volumes imensos para registrar todos os milagres obtidos por meio do terço. Até o século XX, o rosário era rezado em 3 grupos de mistérios: gozosos, dolorosos e gloriosos, sendo então acrescentados por São João Paulo II os luminosos, de modo que, a rigor, se o rezamos separadamente, estamos nos referindo a quartos, a quarta parte. O nome rosário, do latim rosarius, é relativo às rosas com que popularmente se coroavam a Santíssima Virgem ao final da recitação dos 150 salmos, em 1917. Maria, nas aparições de Fátima, em Portugal, explicou que, diante dos desafios modernos, a recitação diária do rosário completo era o meio mais eficaz para evitar o mal e obter as curas, conversões e paz necessárias à Igreja e ao mundo. Talvez que seu pedido esteja sendo negligenciado. Não é fácil rezar o rosário completo todos os dias, mas também não é impossível. E se a existência, isto é, o sacrifício para fazê-lo é maior, também maiores serão os méritos para cada fiel e maiores as graças alcançadas. Para seguir a Deus, nada é muito fácil, mas tudo vale a pena, pois é preciso tomar a cruz de cada dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 30. Também atual é a preocupação de São Domingos com a formação espiritual para a área acadêmica, pois é nos centros de estudos que são formados os líderes da sociedade, ou pelo menos dos seus pensadores e teóricos, e ideias que não estejam de acordo com a doutrina levam inevitavelmente ao materialismo, mundanismo, apostasia, tibieza da fé. Inúmeros são os testemunhos dos que perderam a fé católica ao entrar na universidade ou já antes nos colégios. A educação é, evidentemente, um alvo prioritário dos inimigos de Deus e não pode ser negligenciada pelos fiéis e pela Igreja, e por isso é obrigação cuidar dela dentro da família, em primeiro lugar, e nas paróquias, antes mesmo da idade escolar das crianças, os pais e os catequistas que se acomodam ou são indiferentes, ou ainda que não se preparam como é devido para estas suas missões, têm responsabilidade direta no futuro das almas dos que estão sob seus cuidados, e mais ainda, os sacerdotes e religiosos, cuja formação dos fiéis, na verdade, é parte essencial da sua vocação, e dos quais o Senhor há de cobrar com rigor e zelo do ensino. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Domingos de Gusmão. Vamos lá? Minha oração. Deus Pai de sabedoria, que continuamente nos ensina o que necessitamos para a nossa salvação, concedei-nos, pela intercessão de São Domingos de Gusmão, o seu mesmo espírito de oração, conhecimento sólido e apostolado consciente, e particularmente a devoção e prática diária do Santo Rosário, para que, obedecendo aos pedidos e esclarecimentos de Nossa Senhora, realizemos a nossa parte necessária
para o bem e a salvação das almas, o amor à Igreja e a paz no mundo, tão acatados pelo inimigo da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora do Rosário, vossa e nossa mãe também. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, orai e rogai por cada um que chegou nesta oração neste exato dia. São Domingos de Gusmão, orai e rogai junto a Nossa Senhora do Rosário por cada pessoa que está inscrita nesse canal e necessita de uma graça, de um milagre urgente. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, te convido também, se você ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário. Assim poderemos ajudar mais vidas através desta mesma oração. Gratidão.